na primeira edição e depois em 62, a segunda. E esse livro reúne também alguns manuscritos do professor Kardec, alguns trechos que foram publicados na França, mas ficaram na Biblioteca de Obras Raras da FEB. E parece que a FEB quer divulgar alguma coisa, que mesmo que pense ao contrário dela, então é uma obra muito boa, é uma síntese, mas é o Espiritismo na sua expressão mais simples. É uma obra de divulgação do Espiritismo. Então vamos pedir ao Amilcar para colocar a Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, é motivo de encantamento e alegria a oportunidade de nos reunirmos numa festa que celebra a entronização do Espiritismo como o conhecimento e o saber que nos oferece as melhores explicações, o melhor entendimento sobre as razões fundamentais do questionamento do homem, de onde vimos, o que somos, para onde iremos, a razão dos nossos sofrimentos, nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, os desequilíbrios sociais, as guerras, os cataclismos, o nosso potencial como seres em espírito. Evidentemente, as provas, as expiações, enfim, o Espiritismo a um só tempo abrange não só a filosofia, como a sociologia, como a antropologia, como a economia, como a política no sentido ético, como as ciências da natureza, não da natureza física, mas da natureza espiritual, as explicações dos milagres, das predições dentro do contexto da natureza espiritual. As leis divinas que regem a nossa felicidade ou o nosso sofrimento. Ele invade todos os campos do saber humano, a questão do direito, da justiça, enfim, seria nos alongarmos muito, a antropologia, a mitologia, a história, a geopolítica, e vamos aí, se quisermos tocar alguma coisa, poderíamos, numa aula só, pegar apenas uma pontinha e aplicá-lo a algum tipo de ciência ou de saber. Mas o Espiritismo tem uma ressalva. A ressalva é que nem todos estão aptos a assimilá-lo. Porque a questão de assimilação do Espiritismo está na dependência da própria evolução do próprio Espírito. Se o Espírito não traz de encarnações passadas mecanismos facilitadores do aprendizado,
se sequer iniciou-se em algum conhecimento espiritual, independente da religião. Então ele é um estudante ainda de primeiro grau. E a inaptidão dele para assimilar o conhecimento apenas reflete o primeiro passo que ele está dando nessa vida. Então o que ele faz? Ele se empolga pelos fenômenos. Porque os fenômenos falam aos seus sentidos, aos seus ouvidos, à sua visão. Os fenômenos impressionam. Então ele adere ao Espiritismo na crença de que aqueles fenômenos traçam o caminho da sobrenaturalidade. Quando os fenômenos apenas nada mais são que leis do mundo espiritual, estudadas por Allan Kardec sob o nome de ciência de observação ou empirismo experimental. Mas ele adere à casa espírita. Ele acha que botando a roupa branca, que dando passe, que colaborando, ele vai dar um salto. Ou crendo naquilo que os médiuns falam, ou que os espíritos dizem, é a verdadeira realidade. Mal sabe ainda que há muitas diferenças entre os espíritos, assim como há muitas diferenças entre os homens. Então ele fica como ondas de superfície, ondulações de superfície, oscilando ali por cima das coisas, sem se adentrar no cerne, no fundo do conhecimento espírita. São esses espíritas que são movidos pela curiosidade. E esses que são movidos pela curiosidade que o Espiritismo desperta é que constitui o grande contingente de frequentadores e trabalhadores da casa espírita. Outro contingente, embora não assimile o conhecimento espírita, é idealista, acha que deve fazer o bem. Então ele vai à casa espírita com um sentido de altruísmo e de sacrifício para, mesmo em prejuízo da sua própria saúde, às vezes, ajudar os outros. Esses espíritos não são ainda conhecedores dos espiritismos, mas são idealistas da caridade e da solidariedade. É um outro contingente. E o outro contingente ainda são aqueles que entram na casa espírita, veem os fenômenos se repetem 1, 2, 3, N vezes e depois eles se desinteressam. Porque realmente o fenômeno jamais modificará a natureza do indivíduo. Mas desses todos, apenas 1/4, porque eu estou seguindo aqui a parábola do semeador que Jesus colocou, quando ele diz que o semeador saiu a semear, jogou as sementes num terreno onde a terra era pouco profunda, as raízes subiram e foram crestadas pelo sol. Jogou as sementes num terreno plano, aonde nem havia terra, as aves foram e comeram as sementes. Jogou as sementes ainda no meio dos espinheiros, esses cresceram e asfixiaram a semente e elas morreram. Mas, em determinado momento, ele jogou as sementes num terreno fecundo e elas se multiplicaram a 1 por 60 e a 1 por 100. Então, são 4 tipos de destinação das sementes, ou seja, 25%. São esses 25%
que realmente irão na casa espírita interessar-se pelo conhecimento, pelo saber, porque isso toca o seu coração, toca a sua forma de ser. É assim e sempre será assim até o Espiritismo ser difundido numa outra geração, numa outra época, entre espíritos mais esclarecidos. Eis a síntese dessa parábola e o preâmbulo da minha aula. Eu peço então que nós oremos aqui a Ave Maria e eu farei um breve esforço sobre o Espiritismo. Vamos juntos. Ave Maria não, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Vamos à síntese. Por volta dos anos 1850, estranhos fenômenos ocorreram numa pequena cidadezinha perto da Nova Inglaterra, de Nova York, no estado de Nova York, chamada Hydesville. Eram batidas numa porta, numa parede. E esses estranhos fenômenos, no início, foram investigados sem saber o porquê deles. Posteriormente, as pessoas começaram a formular perguntas às batidas. E as batidas começaram a reproduzir as perguntas de forma inteligente. Os fenômenos das batidas, dos ruídos, dos raps, dos sons, foram posteriormente ocorrendo na Europa. E as pessoas, então, por razões de conforto, sentavam-se em torno de uma mesa redonda, colocavam as mãos sobre a mesa e a mesa subia e descia em movimentos basculhantes, sempre batendo, e pôde-se então iniciar um processo de comunicação com as batidas, um processo inteligente. No início, essas mesas eram chamadas mesas girantes, ou table tournante em francês. Porém, quando elas repetiam as perguntas, passaram a chamar-se mesas inteligentes. O processo de diálogo com as mesas foi atribuído no início a uma energia que deveria proceder das pessoas presentes, a energia mental, a um tipo de magnetismo. Porém, verificou-se que as respostas dadas pelas mesas eram muito mais além do conhecimento apresentado pelas pessoas presentes. Além disso, as mesas citavam fatos que muitas pessoas, no fundo do seu coração, só elas sabiam da sua existência. Essas comunicações inteligentes foram conduzidas, então, a um processo mais hábil, mais ágil e mais rápido. Colocava-se em cestas de vime um pedaço de giz ou um pedaço de lápis e a cesta girava e escrevia em espiral.
eram as chamadas cestas peão, e com isso o processo acelerou-se de comunicação. Dessas mesas inteligentes, as cestas peão, e mais tarde, então, os próprios seres inteligentes indicaram que um processo mais fácil seria colocar um lápis na mesa de uma daquelas criaturas que, na presença dela, davam esses efeitos, chamados inteligentes, porque respondiam e aí haveria uma linguagem, uma escrita automática. E assim, com o avanço das comunicações, passou-se a usar a mão dos médiuns, que era uma espécie de apêndice para que esses seres inteligentes assim o fizessem. E esses seres inteligentes, então, se designaram espíritos. E a partir disso, desses ensinamentos, desse diálogo que começou a se desenvolver, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, um lyonês que estudou com um pedagogo famoso, Pestalozzi, Johannes Pestalozzi, na Suíça. Ele, que era um professor, um didata, um pedagogo, um homem muito culto, até então, por volta dos seus 50 anos, 49, nada sabia dessas mesas girantes e, como didata, tinha produzido 32 obras sobre literatura, gramática, matemática, astronomia, e era muito conhecido em Paris, frequentava diversas academias do saber e tinha inclusive uma obra publicada com uma premiação nacional. Esse homem, interessado pelo diálogo que estabelecia entre as mesas e as pessoas, coitadas, só faziam perguntas frívolas e elementares, ele propôs, então, ordenar uma série de conhecimentos de base filosófica para que, agora sim, essas pessoas que foram chamadas médiuns, que é meio intermediário, pudessem responder essas perguntas. Dividiu o primeiro livro seu, que foi chamado o Livro dos Espíritos, em 4 partes distintas, diríamos 4 sessões também. A primeira, as causas primárias, o que gera a criação, o que a criação gerou no mundo material e no mundo imaterial. A segunda, analisando em profundidade a forma de viver desses seres inteligentes, os espíritos. A terceira, traçando as leis divinas, morais, as que regem o nosso comportamento, a nossa forma de ser, são as leis divinas ou as leis morais. E a última, estabelecendo um clima de punição, entre aspas, de sofrimento ou de gozo. Então ele estabeleceu, no último, da pena e punições, gozos e punições, ou gozos e sofrimentos da vida presente, e também estendeu a vida futura. Formulado essa estrutura filosófica em 4 partes, causas primárias, o mundo ou a vida dos espíritos, as leis divinas ou naturais, os gozos e os sofrimentos, então ele estabeleceu perguntas concatenadas a esse tipo de assunto. E o que veio a chegar ao professor Kardec? Primeiro veio, nesse momento, a concepção de Deus, que é a primeira pergunta da primeira parte, ou seja, da criação divina, ou das causas primárias. E ele pergunta: quem é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque quem é o indivíduo? Que é um objeto. E o espírito presente pela mão da médium responde:
a inteligência suprema e a causa primeira de todas as causas. Ou seja, uma resposta totalmente abstrata, porque a inteligência é algo abstrato, mas a inteligência suprema, aquela que rege tudo que existe e se manifesta, e a causa primária, ou seja, é o ser, ou nós não podemos definir, mas que cria a criação da energia e da matéria em todos os planos da existência, do universo, do cosmos, enfim, de tudo que existe igualmente e se manifesta. Perguntou então sobre os espíritos. Ele diz: os espíritos são o princípio inteligente da criação. Ou seja, os espíritos têm inteligência, têm uma inteligência, têm um raciocínio, têm ideias, têm juízos de valor. Diferentemente dos outros seres da criação que não têm essa inteligência tão bem desenvolvida. E ele chama então esses seres de princípios inteligentes da criação. E alongando nesse caminho, ele verifica pela resposta dos espíritos que os espíritos se revestem de um corpo fluídico, que nada mais é que a produção do seu pensamento, que condensa uma energia mais fluídica em matéria, no mundo espiritual, e esse corpo físico que o espírito condensa com a sua vontade, com a sua inteligência, ele chama de perispírito. E verifica também que o homem tem um corpo físico. Então ele cria a trilogia, ou a tríade, melhor dizendo, da formação do ser inteligente: espírito, perispírito e corpo físico. E alongando ainda nesse princípio da criação, ele mostra que o espírito, como criação de Deus, ele recebe justamente esse princípio inteligente da inteligência cósmica divina, que ele chama elemento inteligente universal. Bom, a concepção de Deus é de todas as religiões. A concepção de espírito é também de todas as religiões de espíritos imortais. E ainda avança no final do livro sobre os gozos e as expiações ou sofrimentos, que é também a concepção de todas as religiões, porque todas as religiões falam, de acordo com a sua teologia própria, de castigos e de felicidades. E alonga nesse momento e para na alma imortal, no espírito imortal, na concepção de Deus, na vida do mundo espiritual, que todas as religiões também concebem, e num sistema de penas e gozos. Tudo isso comum a todas as religiões. Mas esses espíritos vão se diferenciando, vão trazendo novos ensinamentos, porque esses ensinamentos, que aqui até então foram ditos, eram comuns na Grécia, eram comuns no Egito, eram comuns na Índia, no hinduísmo, eram comuns na antiguidade. Mas ele avança, porque ele dá um diferencial. Ele dá um diferencial na didática e estuda realmente os espíritos. Então, a partir disso, ele chega à concepção de definir o que é o espiritismo. Ele diz simplesmente: espiritismo é uma ciência de observação, porque observa os fenômenos espíritas. E uma filosofia, porque tem concepções sobre o destino, o ser do homem e todas as indagações mais profundas da filosofia. Mas uma filosofia de efeitos morais. Ou seja, a base dessa filosofia não é apenas a indagação, é a descoberta dos efeitos morais. Que efeitos esses
coincidentemente, são os efeitos propostos pelo Cristo. Ou seja, o Espiritismo converge na sua filosofia de uma forma inteligente, lógica e racional para o próprio cristianismo. Então, o Espiritismo não tem propriamente a conotação da religião, porque a religião ela tem que ter um corpo sacerdotal, ela tem que ter uma própria teologia, ela tem que ter um templo que abrigue os seus profitentes, ela tem que ter sacramentos, enfim, ela tem que ter toda uma ordenação de cultos exteriores e de toda uma sorte de rituais. E o Espiritismo não tem nada, nem roupa branca tem. A roupa branca nós usamos apenas por efeitos físicos, porque o branco é justamente uma cor que favorece a emissão de determinadas energias. Então, prosperando nesse sentido, ele chega a colocar o Espiritismo como um processo de revelação, mas de revelação pelo estudo sistemático, pela investigação sistemática, pelas respostas dadas pelos espíritos em que ele cruza, faz testes, pergunta ao médium, a 2, a 3, a 4, a 5, para poder formar um consenso e chegar à resposta final. Allan Kardec nada fez por si, mesmo as perguntas eram orientação dos espíritos, as respostas eram orientação dos espíritos, os comentários eram feitos por orientação dos espíritos. E aqueles que leem o Evangelho segundo o Espiritismo sabem que vem na frente um texto evangélico e vem um comentário. Ora, quem faz esse comentário? Allan Kardec. Nenhum espírito faz comentário. Os espíritos só aparecem lá na frente, mais adiante, quando vem instrução dos espíritos. Mas, obviamente, muito desses espíritos são bem inferiores ao professor que discutia com eles, questionava, duvidava, às vezes tendo a sua opinião prevalecido sobre as respostas por eles dadas. Então, o nosso mestre, o professor Kardec, nada mais era que um espírito superior encarnado para nos trazer essa grandiosa doutrina. Mas, se nós entendemos bem isso, que o Espiritismo é uma ciência de observação, ou seja, Allan Kardec não quis fugir da ciência, porque a ciência justamente é a grande fonte do saber do conhecimento do homem. Quando um conhecimento ele é inserido na ciência, ele se torna universal, ele se torna parte do saber. Quando ele não é inserido, ele anda em paralelo, como ensaios, como até ficções. Quantos livros publicados de psicografia nada mais são do que ensaios, porque não tem autenticação bibliográfica. O médium gosta mesmo de dizer isso. Você falou em cura espiritual e dá suas referências dessas curas. Porque lá na academia, na universidade, na nossa tese, se o sujeito fala que tem uma cura, ele tem que ter a casuística dele, o número de casos, tem que ter a estatística e tem que ter as referências bibliográficas, que são as revistas de atualização. Aonde você tirou isso? Qual é a referência? Não tem. É um ensaio, é um estudo, mas não é científico. E às vezes vai para o lado da ficção, aí cria livremente. Então, Allan Kardec jamais propôs que o Espiritismo tombasse por esse lado herético, no sentido de deteriorização ou de disfunção do conhecimento. Ele procurava
sempre manter a coerência, e daí a sua razão, a sua lógica e o princípio que ele colocou como base de ereção, a base fundamental da doutrina para eleger a sua filosofia. Causas inteligentes, toda causa tem um efeito, toda causa tem um efeito, toda causa inteligente tem um efeito inteligente. É um axioma, ou seja, uma proposição que nós usamos em matemática e em filosofia, muitas vezes, que não precisa ser demonstrada como um teorema, como uma fórmula, como uma equação de primeiro, de segundo grau. Não se demonstra. Ela é uma verdade em si mesma. Então, nessa base, toda causa inteligente gera um efeito inteligente. Ele, sobre esse axioma, foi estruturando a doutrina espírita. E quais são os marcos da doutrina espírita que nos revolucionam e que são muito mal interpretados pelos espíritas? Primeiro marco, a fé raciocinada. O que é fé raciocinada? O nome raciocínio já diz racionare. É proceder o encadeamento de ideias com um objetivo finalista inteligente. A pressuposição é uma tentativa de raciocínio, inteligente sim, mas que se concretiza com o fato, quando o fato se ajusta, o fato, a preposição se ajusta ao fato. E a fé espírita é inteligente. Ela não louva as coisas, ela não adora as coisas, ela não se curva aos fenômenos, aos deuses, às divindades, nada. Ela perscruta, ela indaga e ela constata. Ora, basicamente, se existe a criação, tem que existir um Criador. Se a criação é inteligente, o Criador é inteligente. Se eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, pela própria criação inteligente que move todos os seres criados, desde os minerais mais elementares até os seres vivos como nós, mais complexos em sua biologia. Então a nossa fé é raciocinada. Nós acreditamos porque sabemos que existe aquele fato, não porque alguém nos disse que esse fato existiria. Então, é o primeiro ponto que Allan Kardec coloca. Ele insere a razão dentro da religião. Insere também a ciência dentro da religião. Como? Ao mostrar que o indivíduo, de acordo com as suas ações no bem ou no mal, ele também colherá a correspondência do bem e do mal. Então ele mostra que há um equilíbrio na própria evolução do indivíduo. Equilíbrio esse que é dado pela lei da causa e efeito, que é o simbolismo da balança. Se aqui há uma causa forte, ali terá que ter um efeito forte para que as coisas se equilibrem. Se o sujeito aqui fez o mal e o mal pesou nesse prato da balança, o sofrimento deverá equilibrar o mal no outro prato da balança. Mas se ele fez o bem pesará no prato da balança e ele terá a felicidade no outro prato da balança. Então ele estatui a lei da causa e efeito como mecanismo regulador da harmonização do próprio mundo. Porque se não houvesse os efeitos, não poderia haver o reequilíbrio das causas. E ele mostra que as guerras, as tragédias, todo o sofrimento do homem está ligado justamente nesse equilíbrio da ação e da reação, da causa e do efeito. E vai mais além.
ele fala da reencarnação. Mas a reencarnação, na visão espírita, não é punição. Não é punição como as pessoas concebem. Eu aqui muitas vezes ouvi isso. Puxa, eu não quero mais encarnar, porque eu não quero mais ser punida. Reencarnação, definitivamente, na concepção espírita, para aqueles que não estudaram, é signo de evolução. Se pegarmos o modelo da biologia, veremos que Charles Darwin mostra no livro A Sobrevivência das Espécies, que aquelas espécies que tiveram mutações, se adaptaram melhor a um ambiente hostil, elas sobreviveram. E aquelas que não conseguiram produzir essas adaptações, morreram. A evolução. O homem entende evolução. O homem entende a perfeição, a perfectibilidade. Como Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Não que nós possamos, em momento algum, ambicionar isso, mas temos que caminhar geração a geração, encarnação a encarnação, cada vez mais perfeitos em nosso comportamento, em nosso saber, em nossa ciência, em nossas leis, em nossa justiça. Então, quando falam que a encarnação é punição, a pessoa não entende que a encarnação é evolução. Allan Kardec, além disso, junto com os espíritos, dá um novo signo a esse processo de evolução que nenhuma religião fala, ou da reparação. As religiões, em suas teologias, falam das expiações, das provas, das tentações, dos sofrimentos, da felicidade, do gozo, da plenitude, fala. Mas nenhuma fala que nós, espíritos, temos por Deus a oportunidade de reparar os nossos erros. Então, ele cria nesse processo evolutivo que as pessoas se acham penalizadas, e isso me dói muito. Ele cria nesse processo evolutivo uma tríade também. Eu vou reparar o mal que eu fiz. Se eu fui usurário, se eu fui avarento, eu nessa encarnação terei dinheiro sim, mas servirei o meu dinheiro à comunidade. Eu vou reparar primeiro. Mas isso pode me ter um custo, um sacrifício. Então isso será uma provação. Mas isso pode ter um custo maior ainda. Eu terei que viver um tempo da minha vida numa cadeira de rodas, sem poder exercitar minha vontade de locomoção. Aí será a expiação. Então, a reencarnação nos acena como grande processo evolutivo. E ai de nós se não reencarnássemos. Ai da raça humana, se geração a geração, do ponto de vista biológico, não tivesse as suas mutações genéticas e a cada dia formando um homem ou uma mulher mais perfeito. Cada vez com maior número de neurônios para poder trabalhar intelectual e moralmente melhor. É a outra contribuição do Espiritismo. A fé raciocinada, a lei da causa e efeito, a reencarnação. São fundamentos da doutrina. Então, nós chegamos aqui ao final desse breve esforço. Indagamos, mas como situa-se o Espiritismo dentro da história?
Muito simples. Primeiro vieram as leis mosaicas, que eram leis estritamente ligadas à matéria, para que aquele homem bruto ainda tivesse que respeitar uma autoridade mais forte e até às vezes punitiva e cruenta, do olho por olho e do dente por dente, da mão pela mão e do pé pelo pé. Então a lei mosaica, ela agrega aquele povo, e aquele povo ainda numa fase tribal bruta, que eram os hebreus, na sua migração para o Egito, e agrega-os sob a promessa material: honrarás pai e mãe, para que Deus, teu Senhor, te dê longa vida na terra que Ele vos dará. Longa vida na terra que Ele vos dará. Canaã. Material. Promete que lhe dará a terra, que será chamada Canaã. Mas esse Deus, em Moisés, que segue aquele grupo através da amarra, do sofrimento, da punição, é um Deus temente. E cada religião se funda na sua concepção de Deus. Não se esqueçam isso. O eixo da religião é como os seus seguidores concebem Deus. E os judeus, no caso nem eram os judeus, os hebreus, concebiam Deus como um ser que punia. Punia com a peste, punia com a fome, punia com as guerras. Punia com as privações. Os profetas ameaçam sempre punição, destruição, calamidades para aqueles que não chegam, não seguem Javé ou Jeová. Em Jesus, no outro passo, passado, que os judeus estão no ano 5.700, quer dizer, desde os hebreus, porque depois nós teríamos que fazer uma diferença entre o povo hebreu e o povo judeu, é um processo de diferenciação gradual, mas estão no ano 5.700 e pouco. E o cristianismo está no ano 2000. Ou seja, 2.000 menos 7.000, 5.000. Passados 5.000 anos, vieram ao longo desse período os profetas, que eram seres também messiânicos, que advertiam o seu povo, e passado esses 5.000 anos vem Jesus. Então Jesus faz uma modificação na concepção de Deus. A concepção de Deus não é mais o Deus temente, é o Deus que perdoa, é o Deus que é indulgente, é o Deus que é o amor. Enfim, Jesus reabilita a imagem de Deus para ser um Deus do perdão, do amor. E ali desenvolve ideias espíritas, também fragmentadas. Uma delas é muito importante do ponto de vista social, que eu não mencionei e agora menciono, que é a pluralidade das existências, as reencarnações, que vão mostrar por que há o desequilíbrio social, por que há injustiça social, por que há a distribuição desigual da riqueza, porque há todos os problemas que o homem passa, porque a criança que nem fez o bem, nem fez o mal, às vezes recém-nascida, já desencarna. Porque há as injustiças de toda espécie, porque há o desequilíbrio de destinos de cada indivíduo. O Espiritismo bate não só contra o capitalismo, como o comunismo, contra o socialismo, e propõe para que tudo isso se equilibre muito claramente a modificação moral do indivíduo, retirando dele o egoísmo e substituindo pela caridade o altruísmo, retirando dele o orgulho e substituindo pela humildade. Mas o homem não quer isso, não quer se modificar,
moralmente, ele quer defender ideologias. Aí o desequilíbrio permanece. Mas em Jesus, então, esse polo mesmo da concepção divina, do Deus que perdoa, do Deus que ama os seus filhos, do Deus que promete o reino do céu para aqueles que seguem as suas leis. A partir desse processo evolutivo, Jesus abre sobre todos os principais temas do Espiritismo que aqui falamos, da lei da causa e efeito, da reencarnação, a pluralidade de vidas, da fé raciocinada, da lei do amor, sobretudo. É o passo. E a humanidade ainda não estava preparada para isso. Mas, em 1857, teoricamente 1857 anos após Jesus, surge o Espiritismo, consolidando todos esses conhecimentos que são trazidos não pelo homem, mas pelos ensinamentos dos Espíritos. Sem modificar um centil. A lei e os profetas, como Jesus disse, eu não vim para modificar a lei e os profetas. Sem modificar um centil que Jesus disse. Pelo contrário, a sua filosofia moral é o próprio desdobramento e o encaixe e a certeza do encontro da doutrina do Cristo. Nós somos cristãos. Ninguém sabe, ou poucos sabem, porque as pessoas dizem espírita, espírita, espírita. Nós não somos espíritas do ponto de vista religioso, nós somos cristãos. Nós não somos espíritas, somos cristãos. Filosoficamente e do ponto de vista de ciência, nós adotamos as concepções do Espiritismo, sim, mas nós somos cristãos. Nós não temos nada contra os evangélicos, não temos nada contra os católicos, porque se eles têm como Jesus como modelo, nós também temos Jesus como modelo. Isso não aparece, porque aparece que nós estamos sempre atrás dos espíritos. Cabe a nós, cabe a essa assembleia aqui presente, de encarnados e desencarnados, levar adiante o que foi dito. E para terminar o que eu pude dizer, eu gostaria de citar aqui uma passagem de São Vicente de Paulo. No nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda. Diz o seguinte, Vicente de Paulo, todos vocês fiquem bem atentos, por favor. Diz assim, Vicente de Paulo, a respeito dele e dos espíritos. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, diz o Espírito. Eu vim aqui para vos dar coragem. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes em cada um, é que Deus permite nós nos manifestemos a vós outros. Vocês entenderam? Os espíritos vêm para nos estimular o zelo e a virtude. A virtude estão em Cristo, claramente em Cristo. E o zelo está nessa conservação, nessa luta intestina, visceral que nós traçamos para mantermos essa ideologia cristã em nós e nós nos comportarmos. Porque falar, nós estamos cansados de discurso. Não nos interessa os atos. É isso que os espíritos veem.
E diz: se cada um o quisesse, se você, Valtinho, quisesse, se o Carlos quisesse, se meus alunos todos quisessem, é muito simples. Se cada um de vocês quisesse, e querer é uma coisa muito complicada para fazer, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Ponto. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os olhos, os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Ele acaba com isso. Ele mostra que as manifestações espíritas são uma espécie de muleta de andador. Porque o que importa é a partir do momento que nós, intimamente, possamos produzir a nossa modificação moral. E nós sabemos o que é a modificação moral, porque a consciência nossa é o nosso aguilhão, como diz São Paulo, na Epístola aos Romanos, o aguilhão da consciência. Então não precisamos desse bafafá todo, não precisamos dessa coisa toda. Precisamos sim fazer a nossa introspecção, sermos honestos conosco, termos a capacidade de renunciarmos às coisas, de renunciarmos até aos nossos interesses pessoais para servir o indivíduo em qualquer circunstância, como Allan Kardec fez até em sacrifício da própria vida, porque os espíritos disseram que se ele não tivesse sacrificado tanto, ele teria vivido muito mais. Porque ele morreu, ele nasceu em 1904 e morreu em 1969. Vocês querem fazer a conta para mim? Quantos anos Allan Kardec viveu? 65 anos. Então, pessoal, caiam na realidade comigo. Caiam na realidade. Não vão lá para os espíritos pedir as coisas têm que vir de dentro da gente. Os espíritos estão aí para nos ajudar, sim. Está aqui. Está aqui o Evangelho. Isso aqui é a síntese, é a fonte viva, é a água clara que brota do grotão lá no fundo da mina, no alto da montanha. Nós temos que beber a água pura que brota lá. Não temos que beber as psicografias que já são essa água que já passou por N margens, já foi N vezes poluída, e dizer que aquilo é uma novidade, como não há novidade, nada perante Deus e Jesus. Ouçam os que têm ouvido para ouvir, e vejam os que têm ouvido para ver. Era isso que eu queria dar de vocês, o meu presente hoje, para que vocês sejam mais fortes. Vocês todos são fortes, todos. Bastam vocês fazerem a prece, irem lá em cima onde está o mecanismo da inteligência divina, desdobrado, articulando as primeiras energias, as primeiras matérias. Basta você subirem a esse ponto e lá em cima, naquela energia, sintonizados com a pureza do coração, vocês pedirem que Deus ilumine vocês na solução dos seus problemas. Todos nós temos essa competência. Mas todos nós, Paulão, estamos delegando essa competência a espíritos. E os espíritos não têm essa competência.
Quem pode ter essa competência é Jesus, que é o preposto divino. E quem pode ter essa competência é Deus, que é o Criador, o legislador maior, o que tem a jurisprudência divina. Por que andamos pelo chão rastejando como formigas, se podemos voar como o condor nas altitudes? Por que olhar para as coisas baixas quando podemos olhar no nosso céu cheio e matizado e cheio de estrelas luminescentes? Queremos viver na desgraça, queixando do terrorismo, queixando disso, queixando daquilo, e não entendemos que temos que realizar o nosso grande sonho como espíritos que somos, a nossa evolução e o nosso aperfeiçoamento moral. Aí vocês chegarão um dia que vocês se sentirão robustecidos. E a partir disso, vocês simplesmente agradecerão a Deus ter enviado um dia Moisés, mais tarde Jesus e o Espiritismo. Moisés arou a terra. Jesus semeou a terra. O Espiritismo colheu os frutos. Que Deus nos abençoe. Professor, nós convidamos o senhor para nos acompanhar até o refeitório. E também eu quero aproveitar e lembrar a todos que o retorno das aulas do professor será no dia 7 do mês 3, março. Dia 7, estaremos todos juntos aqui outra vez. Janeiro é um mês que todo mundo tira férias, eu não quero entrar, sobretudo quem tem crianças. Fevereiro tem um carnaval que vai cortando as coisas e o Brasil só anda depois do carnaval. Aí o Brasil vai andar em todos os pontos. Vocês vão ver, aguardem depois do carnaval o que vai acontecer. Amém. Então, continuemos com a festa. É possível até que o Vasco volte para a primeira hora. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma declaração pessoal aqui para o professor? A filha do Pina quer falar. A filha do Pina? Ah, eu acho que é o Pina. Então, tudo bem. Então, vamos lá à nossa festinha. Obrigada, boa noite.